A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, mais uma vez com você, Pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, somos da congregação de Formosa, e é um prazer, uma alegria estar estudando mais um capítulo desse livro tremendo e abençoado, que é o livro de Deuteronômio, e hoje nós vamos estudar o capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Quantas lições, irmãos, abençoadas Deus tem nos dado durante esses capítulos. E hoje, com certeza, há muitas lições importantes que podemos aprender nessa jornada do povo de Deus rumo à terra prometida. Os versículos 1 ao 4 dizem assim: Moisés, junto com as autoridades de Israel, deu ao povo as seguintes ordens: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Depois de atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, levantem pedras grandes e pintem com cal, e escrevam nelas todas essas leis e mandamentos. Vocês vão entrar na terra boa e rica que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, está dando a vocês conforme prometeu. Quando isso acontecer e vocês estiverem no outro lado do rio Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como estou mandando hoje, e as pintem com cal. Amados, o capítulo 27 aqui do livro de Deuteronômio, também conhecido como o terceiro discurso de Moisés, ele vai tratar aqui das condições da aliança entre Deus e Israel. Nós precisamos entender, irmãos, que era um costume do Antigo Oriente que se acrescentasse às condições ali de uma aliança, um pacto ou um acordo entre duas pessoas, uma série de bênçãos para aqueles que cumprissem, o que estava sendo firmado no acordo, e também uma série de maldições para aqueles que descumprissem ali aquele pacto. No caso aqui dos israelitas, eles deveriam se comprometer em obedecer às leis de Deus para que eles pudessem ser abençoados quando eles concluíssem aquela difícil missão de entrar na terra prometida. Caso contrário, irmãos, se eles desobedecessem a Deus, eles iriam enfrentar as maldições em vez das bênçãos. Por essa razão, Deus então ordenou ao povo para que, depois que eles atravessassem ali o Rio Jordão, eles deveriam levantar pedras bem grandes e pintassem aquelas pedras de cal, ou seja, que era uma cor ali branca, para dar um fundo branco. E depois eles escreveriam os termos da aliança, de modo que as letras elas destacassem naquele fundo branco, ficando ali bem visível a toda pessoa que por ali estivessem passando, conforme está nos versículos 8 ao 10. Essas pedras, irmãos, elas serviriam como uma espécie de memorial, ou seja, seria um testemunho vivo da aliança entre Deus e Israel durante os dias de Moisés. Nelas, o povo teria acesso ao que poderíamos chamar aqui das regras do jogo, ou seja, o que Deus estabeleceu, condicionando bênção ou maldição durante aquela jornada em Canaã. Nos versículos 5 ao 7, as instruções continuam dizendo assim: construam ali um altar ao Senhor, o nosso Deus, usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas. Escolham pedras brutas para construírem um altar e sobre ele ofereçam ao Senhor holocaustos e ofertas pacíficas. Comam dos sacrifícios e alegrem-se ali na presença de Deus, o Senhor. Aqui nesses versículos, irmãos, o Senhor deu instruções aos israelitas sobre como eles poderiam se aproximar de Deus. Era sempre através de sacrifícios. Isso porque, meus irmãos, sem sangue de uma vítima inocente e sem a carne ali de um animal perfeito sendo oferecido diante do altar do Senhor, o povo não poderia nem mesmo se aproximar de Deus e muito menos entrar em aliança com Ele. Então, esses sacrifícios, eles deveriam ser usados nesse tipo de cerimônia. Inclusive aqui vai ser usado dois sacrifícios, que eram os holocaustos e as ofertas pacíficas. O primeiro, o holocausto, também conhecido ali como oferta queimada, que era onde o animal era completamente queimado no altar do Senhor, ele representa a entrega completa e total da vida do adorador a Deus, no momento em que aquele animal era completamente queimado no altar. Ou seja, era uma forma do adorador mostrar que ele estava se rendendo por inteiro ao altar de Deus.
para que Deus pudesse se tornar favorável a ele. Isso aponta para Cristo, meus irmãos, que mesmo sendo Deus, ele se entregou completamente à vontade do Pai e assumiu a forma de servo, sendo obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, conforme diz Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. E Cristo se entregou, irmãos, na cruz do Calvário, se oferecendo como um holocausto perfeito e agradável a Deus, para que nós, os pecadores, pudéssemos nos aproximar do Eterno e entrar em aliança com Ele. É por isso, irmãos, que Paulo também diz em Romanos capítulo 12, que nós, agora que recebemos uma mente transformada, nós devemos oferecer a Deus um culto racional, nos entregando, irmãos, completamente à vontade de Deus, nos entregando por inteiro, como um sacrifício vivo diante do altar de Deus, e podendo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora, a segunda oferta, a oferta pacífica, ela não era completamente queimada no altar, apenas a gordura, o redenho do fígado e os rins. Uma parte da oferta seria entregue para o sacerdote e outra parte, o ofertante, ele deveria se alimentar. E tanto naquele momento em que o sacerdote se alimentava e o ofertante, ambos estariam ali numa espécie de refeição sagrada. Era um banquete sagrado, para selar ali uma comunhão com a divindade. Isso também aponta para Cristo, que é a nossa oferta pacífica. Ele nos trouxe a paz com Deus por meio do seu sangue. E por isso, todo aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não tem parte contigo, não tem a vida eterna através dessa comunhão com Cristo. Outro detalhe importante ainda, nessa questão aqui do altar, é que as pedras usadas para formar aquele altar, elas não poderiam ser pedras esculpidas ou talhadas com ferramentas. Ou seja, elas deveriam ser rochas escolhidas da forma bruta, ou seja, no seu estado natural. O jeito que encontrou na natureza, ela deveria ser pega para levantar o altar de Deus. Isso acontecia, irmãos, porque era um costume das nações pagãs adorarem os seus falsos deuses através de pedras esculpidas por eles. E Deus queria livrar o seu povo de qualquer rastro ou sombra de idolatria. Já nos versículos 11 ao 13, a palavra do Senhor diz assim: Nesse mesmo dia, Moisés disse ao povo de Israel: Depois que tiverem atravessado o rio Jordão, vocês serão abençoados do alto do monte Gerizim, e ficarão nesse monte as seguintes tribos: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. As maldições serão ditas do monte Ebal, e ali ficarão as seguintes tribos: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Irmãos, o monte Ebal, ele ficava ao norte do monte Gerizim, e entre os dois estava ali a cidade de Siquém. E tanto a cidade quanto os dois montes ficavam localizadas bem no centro ali da terra de Canaã. Agora pense comigo, qual a razão de Deus ter escolhido o monte Gerizim para proferir as bênçãos e o monte Ebal para proferir as maldições? Nós devemos entender aqui, meus irmãos, levando em conta as condições topográficas e climáticas, a resposta começa então a fazer sentido. Vamos lá. Embora esses dois montes eles fossem ali próximos um do outro, eles tinham características completamente diferentes. O Monte Ebal, irmãos, normalmente é uma terra, assim, uma montanha muito árida, enquanto que o Monte Gerizim, geralmente ele é um monte assim bonito, coberto por uma vegetação. E ambos poderiam ser vistos pelo povo exatamente do mesmo lugar. Com isso, nós percebemos aqui a grande sabedoria de Deus em usar todos os recursos visíveis, possíveis, para ensinar ao povo quais seriam ali as consequências da sua obediência ou da sua rebeldia. Ou seja, quando o povo ouvisse ali as bênçãos proferidas sobre o Monte Gerizim, quando eles olhassem ali para aquela exuberância e prosperidade daquele monte, a beleza daquele monte, eles viriam ali, irmãos, um símbolo claro da sua vida quando eles resolvessem trilhar o caminho da obediência a Deus. No entanto,
Quando eles ouvissem as maldições sendo proferidas sobre o monte Ebal, aquele monte feio e árido, olhando para aquele aspecto horrível e improdutivo daquele lugar, eles entenderiam então qual seria o resultado, as consequências da sua vida, caso eles resolvessem trilhar o caminho da rebeldia, ou seja, da desobediência. Vejam aqui, irmãos, como nosso Deus é perfeito, amoroso e sábio. Enquanto o povo ainda não tivesse o Espírito Santo para gravar a lei em seus corações, o nosso Deus, ele providenciou todas as maneiras didáticas aí possíveis para que o povo pudesse ver e aprender simplesmente como andar no caminho do Senhor. Dito isso, irmãos, vamos então aqui comentar essas primeiras leis que se referem especificamente às infrações que levariam o povo a receberem algum tipo de maldição. Os versículos 14 e 15 começa dizendo assim: os levitas falarão bem alto a todo o povo assim: maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo, o Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá amém. Essa primeira maldição aqui, ela diz respeito à idolatria. Irmãos, nós sabemos aqui que as imagens de escultura ou de fundição, elas representavam ali uma grande afronta aos 2 primeiros mandamentos que está ali em Êxodo capítulo 20. E, portanto, irmãos, esse comportamento, ele não seria tolerado por Deus. Depois que essa lei fosse anunciada, a maldição, ela seria firmada ali com o famoso grito de amém. E a palavra amém, irmãos, ela é uma expressão de aprovação ou submissão à palavra de Deus. Esse vocábulo aqui, derivado de uma raiz no hebraico que significa ser estabelecido, ou simplesmente assim seja, era a expressão mais forte para se confirmar a veracidade e o efeito daquelas palavras. Então nós vamos ver também que a palavra amém vai ser uma palavra muito importante, utilizada ali nos ritos de adoração e também nos ritos de louvor ali a Deus entre os hebreus. No versículo 16 diz assim: maldito seja aquele que desprezar o pai ou a mãe, e o povo responderá amém. Desprezar é o mesmo que desobedecer, desrespeitar ou afrontar. Isso era um crime grave, irmãos, até porque nós encontramos aqui o 5º mandamento sendo infligido, conforme está ali em Êxodo capítulo 20. Deus está mostrando, irmãos, o zelo e o apreço que ele tem pelos pais. Até porque, irmãos, nós sabemos que, se nós pensarmos numa sociedade onde os filhos honram e respeitam os seus genitores, dificilmente, irmãos, essa geração ela vai trilhar o caminho da anarquia e dos maus costumes. Por isso, os pais são importantíssimos, né? A família é importantíssima na formação de uma sociedade abençoada pelo Senhor. Aqui no versículo 17 diz assim: maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisa do território do vizinho. E o povo responderá amém. A terceira maldição, irmãos, ela vai de encontro ao combate contra a ganância e a desonestidade. Mudar aqui o marco divisório da propriedade era o mesmo que aumentar um território, diminuindo o espaço do vizinho. Ou seja, em outras palavras, isso é roubo. E quem fizesse isso, mesmo escondidinho, Deus estava deixando bem claro o recado: esse tal indivíduo seria digno de maldição. Aqui nos versículos 18 ao 19 diz assim o texto: maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho, e o povo responderá amém. E maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, e o povo responderá amém. Essa 4ª e 5ª maldição, ela exigia, irmãos, do povo um tratamento mais humanitário com aquelas pessoas que tinham necessidades especiais, por exemplo, o cego, e aquelas pessoas também desprovidas de recursos, que era o caso do estrangeiro, do órfão e das viúvas. Essa lei, ela também deixava um outro recado muito bem claro: aquele que tivesse a audácia ou a coragem de fazer o mal contra o cego, ou se aproveitar dos órfãos e das viúvas e de pessoas refugiadas, esse maluco, ele iria prestar contas com Deus. Até porque, meus irmãos, quem maltratasse ou explorasse ali pessoas nessas condições de vulnerabilidade,
Pessoas assim não têm um mínimo de senso de humanidade e por isso não podem conviver no meio do povo de Deus. É por isso, irmãos, que o primeiro salmo, ali no capítulo 5, diz que o ímpio ele não sobreviverá no juízo, e nem os pecadores eles permanecerão na congregação do justo. Nos versículos 20 ao 23 diz assim: maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do seu pai, por isso é uma vergonha para o pai. E o povo responderá amém. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal, e o povo responderá amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai ou mãe, ou somente por parte de pai. O povo responderá amém. E maldito seja aquele que tiver relações com a sogra, e o povo responderá amém. Reparem aqui, irmãos, que dessa 6ª à 9ª maldição, era abordada aqui a questão da imoralidade sexual. Então, leis contra o incesto e a zoofilia, que era um tipo de bestialidade, essas práticas elas foram estritamente proibidas. No caso do incesto, isso aí foi admitido até ali nos dias de Abraão, que nós sabemos que Abraão ele casou com a sua meia-irmã Sara. Mas a partir da lei de Moisés, esse tipo de comportamento seria proibido e também desnecessário. Nos versículos 24 ao 25, a palavra do Senhor diz assim: maldito aquele que matar outro israelita à traição. E o povo responderá amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. E o povo responderá amém. Essas duas últimas pragas, elas se referem aos crimes de homicídio. No caso do assassinato ali em oculto, o homicida ele poderia até ter escapado ali da descoberta do crime. Mas aos olhos de Deus não existe crime perfeito. O que ele plantou, irmãos, Deus deixou bem claro que ele vai colher com maldições. Além desse tipo de assassinato, foi comentado aqui também o caso do suborno para matar alguma pessoa ali inocente. Sendo assim, tanto o assassino contratado quanto o contratante, ambos seriam considerados culpados e, portanto, eles também seriam amaldiçoados. Reparem, irmãos, que todos, ou pelo menos quase todos esses crimes aqui apresentados, normalmente acontecem em oculto. Por isso, nosso Deus, que é justo juiz, ele não pouparia ninguém. Sendo assim, ele deixou bem claro que o melhor caminho seria a obediência, conforme diz o versículo 26. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus, e o povo responderá amém. Portanto, meus irmãos, o melhor caminho para o povo de Deus sempre será a obediência. Estamos rumo à terra prometida e por isso devemos ouvir a voz do nosso Senhor e seguir os seus caminhos para que possamos ser abençoados por Ele e tomar posse da vitória. Quero desde já agradecer mais uma vez a minha participação, a nossa pastora presidente, nossa líder abençoada e o nosso amado pastor Gedeon Júnior, que nos convidou para comentar esses capítulos. Que Deus abençoe a continuidade desses estudos e que você possa aprender muito com a graça e sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Até mais.